com alegria, com muita fé, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, aqui nós nos encontramos mais uma vez, diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, e ao vivo, para levarmos a todas e todos, telespectadores e telespectadoras, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob a cortesia e o patrocínio de Carioca Calçados, e especialmente com a alegria e a graça de Deus. E sempre somos convidados a agradecer a Deus, a Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa Mãe, e tenha ela o título que tiver. Nós sabemos que Nossa Senhora tem mais de 2.500 títulos pelo mundo inteiro, seja Nossa Senhora das Virtudes, seja Nossa Senhora de Czestochowa, que o Papa São João Paulo II era muito devoto, a padroeira lá da Polônia, seja Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, seja o título que ela tiver, cada um pode ter a sua devoção com aquele título que lhe aprouver, mas sempre a mesma Mãe de Cristo e Nossa Senhora, e também invocando o nosso bom anjo da guarda, ou o santo, ou a santa de sua devoção. Sabemos que existem mais de 12.000 e poucos santos e santas canonizados pelo mundo, mas são bilhões e trilhões os santos e santas que se encontram na eternidade felizes. Esses milhares e milhares de brasileiros, já são quase 400.000 brasileiros que partiram desta vida para a eternidade com esta pandemia, com este vírus, como eu tenho dito, e é verdade, insignificante, pequeníssimo. Ninguém consegue ver este vírus com a nossa vista, ou como se diz, a olho nu. Precisamos de um microscópio de alto quilate. E agora veja que mal faz esse terrível vírus. Agora, o pior é que muitos não se previnem, ficam na aglomeração, não usam o distanciamento social, não usam máscara. Mas alguém pode dizer, mas Padre Pedro, mas quem é o senhor para falar em máscara? O senhor não está usando? Está aqui a minha máscara. Já tenho mostrado mais de uma vez, só que aqui eu já tentei, também nas homilias na igreja, se eu uso máscara, a voz não sai tão nítida como deveria acontecer. E aqui eu estou distante. Aqui a única pessoa que está aqui no estúdio é o cinegrafista Carlinhos, única pessoa. Mais ninguém. Agora, quando até eu chegar aqui, eu estou usando a máscara sempre, né? Então, nós devemos ter a nossa devoção e pedir, aliás, os médicos, atualmente os médicos dizem, Padre Pedro, e dizem também para os seus clientes, para os seus pacientes, é uma doença nova, uma doença que nós não temos ainda um remédio adequado, ainda bem que temos agora a vacina, mas a vacina também ajuda 72%, 80%, e
mesmo quem já tomou a segunda dose, como eu, já faz um mês, alguns dias, mas eu me cuido. Por quê? Ninguém quer morrer de um dia para o outro. Não. Então, devemos cuidar da nossa vida. E quantos que não usam máscara e ficam na aglomeração e tal? Depois vem a doença e ali no hospital, na UTI, ai, como eu estou arrependido, eu não devia ter ido naquela festinha de aniversário, ai, eu não devia ter tirado a máscara. Não adianta. O arrependimento vem, mas é tarde. E a pessoa, muitos vão ser entubados e ali, quantos que partem desta vida para a eternidade? Olha, Santa Catarina diminuiu bastante, mas em 24 horas morreram 71 pessoas em 24 horas. E assim, quantas pessoas no Brasil? 1.600 e pouco de 24 horas, conseguiu a medicina, ou melhor, a vacina está ajudando, mas era 3.700, 3.800, até a semana passada, você mesmo acompanhou, né? Então, os médicos mesmo dizem, reze, peça ao Pai do céu, para que Ele interceda e termine, quanto antes, esse terrível vírus, né? Então, especialmente agora, quando tantas pessoas que foram conduzidas, estão sendo conduzidas para a eternidade. E também muitos jovens e muitas crianças que partem dessa vida e diversos conhecidos nossos. Quantas pessoas conhecidas minhas aqui de Florianópolis e mesmo outras cidades, ainda a doutora Edileuza, minha sobrinha lá do Rio do Sul, ontem me disse, ontem, por telefonema, tio, aqui tem muita gente que partindo para a eternidade. Um advogado, 40 e poucos anos, foi meu aluno na universidade. O outro advogado, muito amigo meu, porque ela é advogada também e tal, e também partiu assim, ao mesmo tempo, no mesmo dia, os dois, até contra parentes, parece e tal, né? Então, conhecidos, ou vizinhos, ou pessoas que trabalharam conosco, estudaram conosco, ou até, quem sabe, parentes nossos. E devemos, então, suplicar ao Pai do céu que nos preserve, bem como a todos os nossos familiares, e que este vírus seja o quanto antes extirpado, seja debelado, seja expulso, não somente de Santa Catarina, do Brasil, mas de todo o mundo, para que possamos retornar para uma vida normal, para uma vida saudável. É este o desejo de todos e cada um de nós. Eu tenho muita pena das crianças, por exemplo. E, aliás, eu tenho muita pena essa luta toda que está havendo em Florianópolis, o Sintrazem, ou seja, a Associação dos Professores, não aceitando ir para a sala de aula, para dar aula, e especialmente as escolas públicas. A minha sobrinha tem o colégio Jardim Anchieta, perto aí da Universidade Federal, Ana Paula, ela já está há muito tempo com a aula. As escolas particulares, todas estão, na medida do possível, em aula, mas escolas públicas, mas escutei ainda hoje que é mais aqui na Grande Florianópolis, onde o sindicato não está aceitando ir para a aula, os professores, as crianças, os pais e tantos outros desejando. São 400 e poucos dias que os estudantes de escolas públicas não têm aula.
Isso é uma deficiência. E também médicos, Dr. Cecim, por exemplo, ele diz que mais prejudica as crianças ficando em casa do que indo para a aula. Toda esta emoção, essa carga de pessimismo, essa tristeza da criança não se encontrando com os amiguinhos, com os coleguinhas, com os priminhos nas salas de aula ou no recreio, tudo isso vai deprimindo as crianças, sem dúvida nenhuma. Então, especialmente, queira Deus que quanto antes possa esse sindicato também ceder e o quanto antes também que os professores sejam vacinados. E nesse momento, então, pedindo a proteção do alto, unamo-nos a todos os seres do universo para louvarmos e glorificarmos o Senhor Deus, aqui especialmente com este Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Deus, que todas as nações, que todos os seres humanos vos glorifiquem, vos louvem, vos reconheçam como dono, criador de cada um de nós, mas dessa beleza toda do universo. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face, seu rosto resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor Deus, que todas as nações vos exaltem, que o Senhor Deus e nosso Deus nos abençoe e o respeite os confins de toda a terra. Procuremos, cada um de nós, sempre louvarmos e glorificarmos e elevarmos a nossa súplica para aquele que nos criou e, sem dúvida nenhuma, ele vai nos abençoando e vai nos defendendo sempre mais desse terrível vírus que quer nos prejudicar. E os santos de hoje, Santa Catarina de Sena. Nós temos diversas santas de nome Catarina. Nossa padroeira do nosso estado, por exemplo, é Santa Catarina de Alexandria, Virgem Mártir, uma jovenzinha, grande música, tocava muito bem a harpa e cantava divinamente. E foi martirizada, mas ela não renegou a sua fé, foi fiel a Cristo Jesus. E nos diz a tradição que os anjos, no momento de sua morte, a levaram para lá em cima, no Monte Sinai. Eu tive a ocasião de estar lá, para chegar, para subir ao Monte Sinai, são as 3 horas e pouco, e não é qualquer pessoa que pode subir até lá, por causa da dificuldade de chegar até lá. São 400 e poucos degraus, não degraus numa dimensão maravilhosa, construída por pedreiros, não, construída pela própria natureza. Há lugares onde há pessoas, como me disseram, tem que subir quase em 4. Eu subi 2 vezes lá com turma de peregrinos, mas as pessoas mais de idade, eu já dizia, quem sofre do coração, não tente subir lá, porque é o perigo até de dar um infarto. Então, especialmente o Santa Catarina de Sena, Santa Antonina e São Pedro de Verona, São Prudêncio, Santa Teodora e Dídima, que é um casal, Santo Teodoro e Dídimo, um casal, e Santa Valéria e Vital de Milão, também mártires. Eu sempre gosto, na quinta-feira, sempre colocar também os santos e as santas do domingo próximo. Santo Atanásio,
Zoé Germano, Alexandre I, Papa e mártir, Etelvino, Filipo, Juvenal, Timóteo e Maura, um casal também mártir. E também hoje é o dia do ex-combatente da FEB, ou seja, da Força Expedicionária Brasileira. E nós temos, então, dia 1º, aliás, agradeçamos hoje o mês de abril que tivemos e estamos tendo ainda a graça de viver, e peçamos as luzes do Divino Espírito Santo para o novo mês que estaremos iniciando amanhã, que é feriado, dia 1º de maio, dia de São José Operário, dia de São José, patrono de todos os trabalhadores, como não está na Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que São José, nós sabemos pelos livros, e assim, por exemplo, uma pesquisa feita, São José, nós sabemos que casou mais ou menos com 40 anos, e ele viveu com a esposa dele, 49 anos, e um ano após a morte da esposa dele, ele foi convidado para proteger o menino Deus, para ser a companheira de Miriam, ou seja, Maria Santíssima, e ela então, Miriam, no 14º ano da sua existência, deu à luz ao menino Deus. Alguém pode dizer, puxa, mas tão novinha. Aliás, hoje ainda uma pessoa me dizia, uma senhora me dizia, eu casei com 14 anos, mas eu nem sabia bem o que era a vida. Bem, mas lá, ainda hoje, as meninas lá, com 13, 12 anos, muitas delas já são moças formadas e recebem uma boa formação também. Isso já desde Nossa Senhora. Tanto é que quando o anjo veio convidá-la para ser a mãe do Cristo, então ela disse, mas como? Como acontecerá isso? Se eu não conheço varão, se eu não conheço homem algum, ou seja, se eu não tenho intimidade, se eu não tenho relacionamento biológico com nenhum homem, quer dizer, eu estava por dentro. Então, lá com 14, 15 anos, as moças já são formadas completamente e têm um conhecimento também fisiológico de todo. E aqui, então, no 14º ano, ela deu à luz a Jesus Cristo. E São José, nós sabemos, viveu, pela tradição sabemos, viveu mais ou menos 111 anos. 111 anos e morreu no dia 26 de abril. Então, especialmente ontem, dia 26 de abril. E podemos, então, pedir a proteção de São José sobre todos e cada um de nós. A Bíblia Sagrada fala pouco da vida de São José, mas aquilo que ela fala de São José relata e dá para perceber a maravilhosa missão e a responsabilidade que ele teve no cuidado, pai adotivo do menino Deus, no cuidado, na proteção de Nossa Senhora e especialmente também do menino Deus. Mas existem muitas palavras
da Sagrada Escritura. Eu não vou ler aqui todas e vou apenas citar, mas, por exemplo, se você abrir Mateus capítulo 13, versículo 56, 55, fala do esposo de Miriam, São José. Igualmente, Mateus capítulo 1, versículo 18, e também São Lucas capítulo 1, versículo 27, onde diz que São José era um homem justo, um homem honesto, e ainda também, se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 19, e São José estava sempre pronto para fazer a vontade de Deus Pai. Agora vem a pergunta: será que você sempre aceita a vontade de Deus Pai? Aquilo que diz Jó, no livro de Jó, você pode olhar, capítulo 3, versículo 10. O que é que diz lá? Se a gente aceita as alegrias, a felicidade, todas as coisas boas, a nossa saúde, tudo, bom ar, tudo isso, como que provindas da parte de Deus, por que não aceitar também a doença, os problemas, as dificuldades? Porque as dificuldades, os problemas, as doenças, vêm nos comprovar que nós somos criaturas frágeis, criaturas fracas, e está comprovado agora por esse vírus. Quanta gente, como diz os jovens, de narizinho empinado, orgulhosos. Porque eu fiz a universidade, porque eu fiz a faculdade, porque eu tenho mais dinheiro, porque meu pai tem um carrão do ano, grandes coisas. Olha, se isso vale alguma coisa para a eternidade. Se você chegar lá em cima, você pode dizer para São Pedro, diga para São Pedro: meu pai tem um carrão do ano, meu pai era uma riqueza. São Pedro, vai então. Vai viver então com teu pai, vivendo com teu pai. Mas ele já morreu, ele até morreu pobre, porque o pai é tal. Quando nós morremos, quando o papai morreu, a nossa família era muito unida, mas ele tinha muitos bens, e foi uma brigaçada na família, e terrível, todo mundo desunido, e todo mundo começou esbanjando e tal. O pai nunca pagou imposto, e veio uma multa terrível. Hoje nós estamos na miséria. Pois é. Então está aí. Com quanta gente aconteceu isso. O dinheiro desaparece. Olha, pois São Lucas, capítulo 15, o rico avarento e o pobre Lázaro. Olha o filho pródigo. Filho pródigo saiu de casa quando tinha dinheiro, tinha anéis bonitos, tinha roupa bonita, muitos amigos, entre aspas, amigos falsos, amigos do dinheiro dele. Quando ele gastou tudo, quando comeram, os amigos comeram o dinheiro dele, como tem hoje em dia ainda. Quanta gente que se apega a um jovem rico, mas quando ele fica pobre ali, desaparece, como desapareceram com o filho pródigo. Bem, mas continuando aqui, desculpe a minha digressão, mas você conhece pessoas nesse sentido? Ainda ontem, eu estava falando, eu conheço, porque eu não sou bobo, não. Eu sou vivo, como diz o outro. Eu não estudei tantos anos para ser um burrinho, não. Eu estudei muitos anos para ficar padre, 19 anos sem nunca rodar, e agradeço a Deus a cacholinha também que Deus me deu. E continuei sempre estudando na minha vida. De vez em quando tem pessoas, mas Padre Pedro, mas por que o senhor fica até 11h30, meia-noite estudando, preparando os programas de TV, palestras? Não, eu gosto de estudar para não enferrujar a cabeça da gente. Mas então, ainda voltando aqui para São José, nas outras passagens da Sagrada Escritura, por exemplo, enquanto nos sonos e no sonho, ali, por exemplo, eles ouviram a voz:
levanta-te, José, levanta depressa, toma o menino e fujam para o Egito. Isso consta aqui na Sagrada Escritura. Depois, quando estava lá 6 anos, lá no Egito, que fugiram do rei Herodes, podes agora retornar para Jerusalém, porque aquele que estava perseguindo o menino Deus para matá-lo, morreu. E aí São José voltou simplesmente. E também, quando o menino Deus ia nascer, ela grávida, então tiveram que fazer o recenseamento lá em Belém, porque José era da descendência do rei Davi, e Davi exatamente era da cidade de Belém. Então ela é grávida, 200 quilômetros, é mais longe do que Florianópolis a Blumenau. E foi para lá, e lá, chegando lá, nasce o menino Deus. Mas então, São José teve muitos privilégios, viu o menino Deus nascer, viu os pastores vir adorar o menino Deus, viu os anjos cantando glória a Deus no mais alto do céu, e paz na terra, de boa vontade. E viu e acompanhou a mãe de Cristo na apresentação no templo de Jerusalém, 40 dias depois do nascimento. E especialmente São José acompanhou o menino Deus com 12 anos, quando ele foi para a festividade no templo de Jerusalém, onde ele ficou de propósito lá, dialogando com os doutores da lei. Bem, e os santos, então, podemos dizer, os santos que nós celebramos, São José, de todos os santos, mas especialmente São José. Aliás, já falamos então sobre os santos, e especialmente peçamos a São José que ele interceda junto ao menino Deus para que elimine quanto antes esse terrível vírus que tem atrapalhado a tantas pessoas. E telespectadores nossos, Antônio e Cândida Amaral Rames, Maílson Bezerra e Maria Honorata e as filhas Larissa, Letícia e Lúcia, e ainda Francisco Honorato e Carolina, e ainda Marcos e Vânia Marinho. A todas e todos, e também avisamos que na próxima terça-feira, às 2h30, estará aqui comigo o padre Mário Raimondi, que é o reitor e o pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima, para o lançamento do livro, o terceiro livro dele, vem aqui apresentar. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, acima de você, para o iluminar, e à sua frente, para lhe mostrar o caminho certo. E agora a bênção da água, igualmente a bênção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, a todas e cada um de nós. Abençoe-nos a Trindade Santa, Nossa Senhora da Saúde, e esta água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água, e lhe fará um grande bem. E coloque sempre a sua vida sob o olhar, sob a proteção daquele que nos criou e nos conserva em nossa vida.